você que nos acompanha, estamos aqui no Estúdio Plenai, que é um espaço em que a gente vai poder, ao longo do dia, enquanto nós estamos tendo lá no anfiteatro as palestras do Plenai, eu vou estar aqui, Alexandre Kalash, eu sou gerontólogo, e vou estar ao longo do dia acompanhando e entrevistando pessoas que têm muita coisa para dizer. E o nosso segundo convidado é o Luiz Colina. Eu estou morrendo de vontade de tomar café. Vocês se importam se eu pedir? Produção, pode trazer um cafezinho? Beleza. E que é o Luiz Colina. E o Luiz está fazendo um trabalho super interessante. Primeiro, Luiz, eu queria que você se apresentasse aos nossos internautas, aos nossos ouvintes, quem nos assiste aqui. Muito obrigado. E que você pudesse se apresentar e depois eu vou fazer algumas perguntas sobre aquilo que está acontecendo aqui em São Paulo com um convite da sua parte. Luiz. Bom, eu acho que na minha introdução eu já vou ter que falar o que a gente está fazendo. Não, primeiro fala de você. Então tá. Luiz Kalina, na verdade eu vou ter que lhe corrigir, Kalina. Eu sou da Kalina Projetos, ainda por cima, né? Falta de imaginação no nome da empresa. E a gente trabalha com projetos culturais. Eventos culturais é a nossa parte. O evento cultural atual, ele está relacionado à questão da longevidade, do envelhecimento, e por isso que eu tive o prazer de conhecer o Kalash, e realmente está sendo uma inspiração muito grande estar com ele. Eu sou jornalista, formado pela PUC do Rio, trabalhei muito tempo na área de consultoria, área financeira, enfim, coisas do gênero, e a minha empresa já existe há 15 anos, mais ou menos. A gente fez uma série de eventos grandes, como Pergaminhos do Mar Morto, Tesouros da Terra Santa, participa do Experimenta Portugal, Teatro Folha, enfim, a gente está envolvido no mercado cultural, utilizando Leis Rouanet, PROAC, enfim. E daqui a pouco a gente vai falar do projeto atual, assim que o Kalash me perguntar. Muito legal, Luiz. E cultura é um dos aspectos centrais de tudo que vai se passar aqui em torno nesse estúdio, o que está acontecendo agora no plenário. Cultura é essencial para que a gente possa construir um país que esteja mais consciente de si próprio, que possa estimular essa cultura, que possa buscar novos conhecimentos. Nós vamos ter mais tarde aqui uma pessoa fantástica em termos de cultura, que é da Livraria Cultura, o Pedro Rez, vai ser um dos nossos entrevistados. Vocês fiquem de atenção, porque vai ter muito entrevistado interessante, com muita mensagem aqui para contar. Mas realmente, Luiz, a gente se conheceu no contexto de uma exposição que está acontecendo agora, que eu queria que você resumisse que exposição é essa, que experiência, o que a pessoa que vai visitar sai como bagagem. Diálogo com o Tempo. É a exposição que a gente está nesse momento na Unibis Cultural aqui em São Paulo. Esperamos depois conseguir levar para outras cidades. E Diálogo com o Tempo está totalmente relacionado à Plenai, a questão da longevidade, ao tema de todo esse evento de hoje. Porque o nosso objetivo com o Diálogo com o Tempo é mostrar justamente que as decisões que você toma hoje, independente da idade que você tenha, são decisões que vão impactar a sua vida no futuro, vão impactar a qualidade do seu envelhecimento e vão impactar até que idade você vai chegar e, principalmente, em boas condições. Então, no Diálogo com o Tempo, são guias de mais de 70 anos que levam o visitante num diálogo intergeracional. Ou seja, Então, presta atenção. Primeiro de tudo, você tem guias que têm mais de 70 anos. Que estão trabalhando. São pessoas ativas que estão trabalhando, que estão aí contribuindo e estabelecendo esse diálogo intergeracional. Exatamente. Legal. Diálogo, experiência e encontro são as formas que a Dialog Social Enterprise, que é a empresa da Alemanha que a Kalina Projetos representa no Brasil, vê como os fatores que fazem com que haja a quebra do preconceito. Então, a Dialog Social Enterprise teve o primeiro projeto, Diálogo no Escuro, que nós também montamos, produzimos em São Paulo e no Rio. Por que no escuro? Ele é totalmente no escuro e o guia é um cego. Então, justamente, a experiência, um encontro, o diálogo é feito com o cego. Claro que o preconceito contra o cego é diferente do preconceito com o idoso. Então, existem uma série de diferenças entre os dois projetos. Pouca gente conhece um cego, pouca gente já conversou com um cego, isso segundo pesquisas. Então, quando vai lá,
a pessoa consegue conversar com o cego, tirar dúvidas sobre coisas que nunca tinha conversado antes. Por outro lado, ninguém quer ficar cego. Então, é uma questão de quebra de preconceito, de diálogo, de você conhecer o outro. Já o idoso, a maioria das pessoas conheceu um idoso, já conversou com o idoso. Afinal de contas, pais, avós, enfim, você já conversou. Na rua, professores, pessoas, vizinhos. Exatamente. Você sempre, não tem essa questão do preconceito no sentido de você não conhecer. Mas, por outro lado, todo mundo quer ficar idoso, com boas condições de vida, trabalhando como esses nossos guias. Então, são dois conceitos que levam ao encontro, ao diálogo, que mostra quais são as possibilidades do idoso, mostra que eles estão trabalhando, mas a gente também tem uma parte que mostra as dificuldades. Então, não adianta a gente achar que você vai envelhecer e não vai perder algumas das suas condições físicas. Isso é inerente. É um processo natural. A gente muda a nossa fisionomia, a gente muda as características do corpo, a gente tem desafios, tem dificuldades e, por que não, oportunidades também. E o diálogo com o tempo mostra isso. Fazer uma parte, genealógico, não é necessariamente discordando com você, mas Sim. apenas acrescentando um elemento aqui. Quando você diz que a maioria das pessoas conhece um idoso, até pode, de uma forma muito superficial. Porque as oportunidades dentro de casa, dentro da família, dentro da sociedade, estão cada vez mais limitadas de oferecer essa oportunidade do jovem interagir de fato. A minha primeira pesquisa na área de gerontologia foi exatamente porque eu, quando cheguei na Inglaterra, um país muito envelhecido, e os médicos britânicos, sem qualquer interesse em geriatria, 83% dos geriatras na Inglaterra, trabalhando nessa época, quando eu cheguei lá, em 1975, um país muito envelhecido para o padrão de quem vinha de um país tão jovem como o Brasil. 83% eram da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, enfim, médicos que vinham para ocupar o espaço deixado pelos médicos treinados na Grã-Bretanha. E quando eu fui fazer a pesquisa para saber o que determina você ter satisfação de trabalho sendo um geriatra, era ter tido contato íntimo com os avós na infância e na adolescência. Independente se eles eram de Londres, de Nova Delhi ou de Bangladesh. Isso é que determinava, porque tinha uma familiaridade. Nós hoje vivemos numa sociedade que está cada vez mais colocando barreira, jovem de um lado, criança do outro, adolescente ali, os idosos acolá. E mesmo que você esteja no mesmo ambiente, numa festa, num aniversário, num casamento, cada um está com o seu smartphone e ninguém está realmente dialogando. Então, essa familiaridade que deveria acontecer, ela está escapando. É diferente de você conversar com um cego, você está curioso, mas não necessariamente com uma ideia preconcebida. E cada vez mais, por falta de familiaridade, esse jovem não está tendo oportunidade de sentir a vontade com o velho. É isso que a exposição tenta. Perfeito? Exatamente. Na verdade, o contato é total, porque ele é seu guia na exposição. Ele vai ficar, então, quase 1 hora com você. Então, o contato vai ser total e o diálogo vai ver. Até por conta dos módulos. O primeiro módulo, na verdade, é um filme que mostra esse envelhecimento de uma pessoa, rapidamente, em 5 minutos, da infância à velhice, ou seja, mostrando as pessoas que estão mudando. O segundo é uma sala de diálogo em que o idoso conta, o guia conta a sua história e pergunta o que é envelhecimento feliz para o visitante. E é muito relacionado com as fotos que você tem na sua palestra de geratividade. A gente tem uma foto que é parecidíssima da avó conversando, ensinando aos netos. O que é envelhecer feliz? É você estar com os netos, é você estar trabalhando, é você estar subindo uma montanha, é você estar na praia, é você estar com os amigos, num bar ou na piscina. Você vai tentar escolher e você vai conversar sobre isso, porque cada um tem a sua forma. Então, o diálogo é com esse idoso, consigo e com um grupo que faz parte de você, e a gente recebe até 15 visitantes de cada vez. Então, você troca essa ideia sobre o que é felicidade para você. Qual é a felicidade que você vai querer ter Pensa quando aí, você chegar você que está na nos idade ouvindo, adulta?
Pensa o que é felicidade. Pensa o que é felicidade para você e como que você vai assegurar que você vai continuar feliz à medida em que você vai envelhecendo, que você vai ter muitos mais anos de vida. É importante. Se a gente não mentalizar e não pensar, você acaba meio que envelhecendo no escuro, sem saber muito para onde que você está indo. E você tem que ter a condição física e a condição mental para poder fazer esse envelhecimento e pensar exatamente no que você quer. Você quer continuar viajando? Quer viajar muito? Se você quer trabalhar, é um pouco diferente. Então, são várias questões sobre isso. A partir daí, tem essa parte que é até mais lúdica para a criança, que mostra as dificuldades. Você faz um teste de visão. Você já viu visão de uma pessoa com catarata? Não vou nem dizer que é idoso, porque o idoso tende a ter catarata, mas eu não sei, não sou oftalmologista para saber exatamente a partir de que idade pode surgir. Ou glaucoma. E a gente tem simulações da visão com glaucoma, com degeneração macular. Você tenta abrir uma porta com sua mão tremendo para simular o tremor, exatamente. E colocar uma chave dentro da... Colocar a chave na fechadura. Você tenta, ou seja, dificuldades ligadas ao sentido, ao tato, à visão, à audição e tal. Você ainda tem uma parte que são depoimentos em filme de idosos. E, por fim, a gente também, muito parecido com a sua apresentação, a gente apresenta dados demográficos que mostram que a população está envelhecendo, que a pirâmide etária hoje em dia já não é mais uma pirâmide, na verdade é uma barriga de grávida, né? A base está cada vez mais estreita, com menos crianças, um monte de adultos e, no final das contas, o número de idosos cada vez aumentando muito. Quantas pessoas... Imagem infeliz que você está falando que tem menos criança e a imagem dessa pirâmide invertida vira uma mulher grávida. É porque, na verdade, ela é assim, eu estou entendendo. Né? Então, ela parece realmente uma mulher grávida, falar que é uma muito bala de interessante. canhão. Ou uma bala de canhão, mas é exatamente. Quantas pessoas de mais de 100 anos tem no Brasil? Eu não vou contar, mas a gente fala sobre isso. E ninguém acredita no número que tem. Todo mundo joga um número realmente muito inferior ao que tem. Minha mãe está quase chegando lá para entrar ela nos já 32 mil. Exatamente, são 32. Eu não ia falar, mas são 32.400 e pouco, agora vai ter 401, vamos dizer assim. Né? Seu Luiz, essa abordagem de você simular o envelhecimento para poder criar empatia, de você perceber quais são as dificuldades, de você estar trêmulo, de você não enxergar bem. Quando nós fizemos uma pesquisa em Copacabana, que é um bairro que é tão envelhecido quanto é o Japão, você sabe disso? Você é de Copacabana, como eu? Exatamente. E nós vimos ali, em Copacabana, pessoas que estão envelhecendo, muitas estão envelhecendo bem, que estão passeando pelo quarteirão, que estão ali malhando no calçadão, jogando vôlei, andando de bicicleta. Você, de repente, tem as babás de antigamente, com seus carrinhos de criança e mulheres grávidas, hoje são cuidadoras com a cadeira de roda e o andador, e muitos idosos que estão dentro de casa, isolados, que você nem vê, porque eles praticamente não saem da casa, a não ser para ir a um médico. Por causa disso, nessa pesquisa, nós descobrimos que os grandes amigos dos idosos de Copacabana, um bairro vertical onde você mora em cima um do outro, é o porteiro. E o inimigo é o motorista de ônibus, que não respeita, que não dá atenção, etc. O que a gente fez? A gente agora simula, não com a sofisticação da exposição lá do ônibus, mas a gente simula com os motoristas de ônibus. Coloca um pouco de vaselina nos óculos, você está com catarata, arroz no pé, no calçado, dói para andar, você imobiliza o joelho, manda ele subir dentro do ônibus onde ele trabalha, faz uma simulação rápida e dá algumas tarefas e a partir daí você não esquece. É trazer e introjetar, criar a empatia, que é muito também o que a exposição da UNBS está fazendo. Que é exatamente a questão da experiência. Você experimentando, você sentindo... Porque empatia é uma palavra interessante. No diálogo no escuro, você tem muito, no diálogo com o tempo também. Por quê? O conceito mais difundido de empatia é você se colocar no lugar do outro. Se você perguntar para qualquer um, o que é empatia? A pessoa vai falar, é se colocar no lugar do outro. O que é se colocar no lugar do outro? É uma coisa muito difícil. Você se colocar, eu me colocar na sua posição de agora, ou de qualquer pessoa que está para eu, de você que está assistindo. Eu não estou na sua situação, eu não conheço você tão bem. Eu gosto de um conceito que é sentir a necessidade do outro.
que ele é muito mais palatável e identificável. Qual é a necessidade que você, Kalash, tem nesse momento? De fazer uma entrevista interessante. Eu vou tentar satisfazer isso. Qual é a necessidade que você tem nesse momento, quem está assistindo? Assistir alguma coisa, buscar um conhecimento, buscar uma inspiração, um programa de final de semana, que pode ser o Diálogo com o Tempo. Qual é a necessidade do idoso? Ser bem cuidado. Ter o ônibus parado o tempo necessário para ele subir, porque ele tem a dificuldade. Ele ter um ambiente adaptado. Ele não ter tapete que possa escorregar. Ele, na hora que chegar num hotel, porque idoso também viaja, não ter que entrar num Tudo poste, isso é fundamental, que tem uma altura Luiz. desse tamanho que ele tem que passar, por Não exemplo. tem dúvida, porque você tem, com o envelhecimento, algumas limitações e criar simpatia. Mas o idoso também tem necessidade, e isso é muito importante, a gente ficar insistindo muito, dele ter direitos, de participar da sociedade, dele estar presente, dele estar ativamente participando e contribuindo dessa sociedade. Nosso tempo é muito curto, Luiz, infelizmente você sabe como as coisas são, mas eu queria que você terminasse dando só as dicas de onde está a exposição, o endereço, como chegar, para que aqueles que moram em São Paulo ou na vizinhança possam ter a oportunidade de visitar essa exposição, que é uma experiência cultural e que é profunda, que toca aqui dentro. Diálogo com o Tempo está na Unibis Cultural. A Unibis Cultural fica na Rua Oscar Freire, número 2500. É exatamente colado com a estação metrô Sumaré. Então, é ali na confluência do Oscar Freire com a Dr. Arnaldo, bem lá em cima, muito fácil de chegar de metrô, mas também de carro. A gente recomenda sempre usar o metrô, porque é o mais fácil. Com certeza, muitos de vocês conhecem esse espaço, lá exposições, atividades, palestras fantásticas, mas aproveitem, porque está até outubro. A Unibis Cultural funciona de segunda a sábado, a gente está de segunda a sábado, a partir das 10h30. O ingresso se compra no ingresso rápido ou unibiscultural.org.br para poder ter todas as informações. A Unibis Cultural, inclusive, tem um programa de longevidade muito interessante, com uma série de outras atividades. É importante mencionar que a gente tem o patrocínio master da Bradesco Seguros, porque sem a participação empresarial a gente não consegue realizar um projeto como esses, porque, afinal de contas, envolve tecnologia, um conceito que veio da Alemanha. Temos vários outros patrocinadores, mas a Bradesco, que também está envolvida. Essa é uma mensagem muito importante que o Luiz está dando. Nós estamos todos envelhecendo. É preciso que a gente crie essas alianças, que seja o setor privado, que seja o setor acadêmico, o espaço cultural, claro, e o público. Se a gente não se der as mãos para criar uma sociedade mais solidária, em que valha a pena envelhecer, para que essa longevidade? E é isso que essa exposição nos dá. Luiz, super obrigado. Estivemos aqui conosco, Luiz Kalina, muito obrigado pela sua presença. Espero que você desfrute ao longo do dia, aprenda bastante e depois compartilhe com aqueles que vão lá nos visitar. Com certeza. Muito obrigado, Kalash. É sempre um prazer estar com você. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Ok.